com o anjo, até ele mudar teu nome, vencedor. Que Deus ainda é o mesmo que foi ontem, hoje eternamente, que foi ontem, hoje eternamente. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos juntos aqui, reunidos em Teu santo nome, para tão somente ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Na quarta-feira nós iniciamos um tema aqui, falamos sobre quem abriu os selos. E Deus nos deu uma porção sobre aquele assunto, e buscando do Senhor, nós vamos seguir mais um pouquinho dentro desse assunto. Agora nós vamos falar sobre o mistério da redenção. Porque a remissão dos pecados, a restauração de todas as coisas estava ali. Porque Jesus Cristo veio e morreu, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Isso já aconteceu. Agora a segunda vinda dele vem para poder reclamar, tomar posse daqueles que ele redimiu. E você só poderá ser a propriedade do Senhor se você entender este mistério da redenção. Você poder ver o sétimo selo aberto, os selos, aquilo que estava ali oculto durante quase 2000 anos, se desvelando diante dos seus próprios olhos. Aí você vai entender por completo o mistério da redenção, o título de propriedade que Cristo foi e tomou, as chaves da morte e do inferno, que Cristo, quando ele morreu na cruz, Pedro nos diz que ele desceu ao Hades, ao inferno, para pregar as almas que haviam sido desobedientes do tempo de Noé. E lá, quando ele desceu e ele voltou, ele tomou as chaves da morte. Satanás perdeu o controle da morte. Isso você tem que entender. Porque Jesus, antes disso, ele olhou e disse assim: todos aqueles que o Pai me deu, ninguém vai arrebatar. Se Jesus disse: todo aquele que o Pai me deu, ninguém vai arrebatar, meu Pai é maior do que todos? É maior do que todos. Ninguém poderia arrebatar aquela ovelha. Isto é presciência. Às vezes a pessoa pensa assim: eu pequei, eu estou fora. Não, agora eu reconciliei, estou dentro. Aí eu vou lá e pequei, estou fora. Depois um lapso de um momento, me chama a consciência, eu venho e voltei. Não, agora eu estou dentro no caminho de novo. Tem igrejas que cada vez que a pessoa se arrepende, vai passar batismo. Passa pelo batismo, a água do batismo. Vai lá e batiza. Tem gente que foi batizado 3, 4, 5 vezes. Toda vez que ele volta para a igreja, ele tem que batizar de novo. Mas quando você entende o mistério da redenção, vocês estão vendo? Não é daquele que quer, daquele que corre, daquele que foi predestinado. Então Deus já tinha consciência de tudo que aconteceria na sua vida. Isso é entender o mistério da redenção. Não é o que eu fiz, é o que Ele já fez por nós. Por isso eu digo, penso comigo, o único pecado que pode tirar daquele é o não arrependimento.
Porque quando você não se arrepende daquilo que você cometeu, automaticamente você está dando um sentido que você nunca foi redimido por Cristo. Porque você não conhece, você não sabe o preço que Ele pagou. Para você foi algo comum, algo que sem valor algum. Mas o preço que Cristo pagou foi um preço altíssimo, um preço de sangue. Quando você entende que tudo aquilo que Ele passou, você teria que passar, então você será mais agradecido a Deus. Você procurará viver mais próximo da presença de Deus. Você procurará viver a palavra o máximo que você puder. Não é, quando me der na teia. Não, é o máximo que você puder. Você vai viver a palavra. Não sei se vamos conseguir vivê-la 100% nesses corpos aqui. Se conseguíssemos vivê-la 100% nesses corpos aqui, Ele não precisaria ter derramado o seu sangue. Estão entendendo o mistério da redenção? Quando nós entendemos esse mistério da redenção, a coisa fica muito mais aberta diante de você, o plano divino. O porquê de certas coisas. Quando nós olhamos aí aqueles sacerdotes, aqueles homens com vidas ilibadas quer dizer, ninguém poderia acusá-los de nada, não só ele, mas 4 gerações da onde ele vinha, ninguém poderia acusá-los. 4 gerações dá 160 anos, sem uma mancha naquela família. Então vejam só, mas eles não puderam ver a própria palavra, porque o profeta diz naquela mensagem que é alimento espiritual ao seu devido tempo, ele diz, aquela mulher do poço de Samaria, ela houve redenção para ela, o pecado que ela havia cometido foi perdoado naquele momento, quando ela reconheceu Jesus ali. Agora, aqueles líderes religiosos que estiveram com Jesus, eles nunca foram perdoados, porque não havia nada, não havia uma semente ali, não havia o quê? Não tinha como Deus trabalhar com ele, porque eles não tinham uma semente de Deus. É dessa maneira que as coisas, quando você não tem uma semente de Deus, você não está nem aí com as coisas de Deus. Sente um sentimentozinho aí, você pensa, eu poderia estar na igreja, né, mas eu não estou. E por que você não está? Eu poderia estar no companheirismo com o povo de Deus, por que você não está? Porque você não quer. Qual vai ser a sua desculpa? É isso, é aquilo, é o pastor, é o irmão da igreja, é o porteiro, é aquilo. Qual vai ser a tua desculpa? O único culpado disso é você mesmo. Você recusa a Cristo. Você recusou seguir com Cristo. Quando as etapas vêm, você tem que subir o degrau da revelação. Se você não subir, você recusou, você virou as costas para Ele. Então o que resta? Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, possamos entender isso, compreender todas estas coisas, amém? Vamos todos ficarmos de pé, vamos ler Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 1, nos diz da seguinte maneira: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Eu gostaria de ler mais novamente. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela semana de vitória, semana de proteção, semana de bênção que tu nos concedeste, e por essa oportunidade novamente,
nesta semana que está se findando agora neste momento, último dia da semana sendo o sábado, estamos aqui, ó Pai, iniciamos o primeiro dia te adorando na escola dominical passado, e aqui estamos encerrando essa semana te adorando também, de prontidão para ouvir a tua voz, a tua palavra, meditar no programa divino desse tempo que nós estamos vivendo. Por isso, ó Pai, não temos como pagar a Ti pelo que Tu tens feito por cada um de nós. Apenas queremos dedicar nossas vidas cada vez mais e mais na Tua presença, ó Pai, pois Tu tens derramado a Tua graça e a Tua misericórdia, perdoando, limpando-nos de todo o pecado, todo erro, toda coisa contrária à Tua santa palavra. Tu tens tirado de nós aquilo que atrapalha a revelação ser aberta. Por isso temos podido ver, ó Pai, o quadro aberto, mas ainda há tantas coisas que precisamos enxergar, e depende apenas de Ti, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo é o único que pode revelar a Tua palavra para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós ouvir de Ti aquilo que tem necessidade. Tu possas selar os corações dos Teus filhos, para que possam ouvir apenas a Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, pedimos, cura os enfermos e liberta o cativo. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Enquanto vocês abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5. Reconheci que o meu parente havia outro mais próximo, mas fosse o único que desejou viver de mim. Eu te agradeço. Reconhecemos nosso parente. Só Tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Havia outro mais próximo, mas fosse o que desejou nos ver de mim. Te agradecer. Amém. Aleluia. Tu és milagre. Estamos
restaurador da vida és tu. E te agradecemos, Senhor, obrigado. Eles chegarão ali. Sim, só por ti. Sim, só por ti. Amém. Cante agora. Tu és um milagre. És um milagre. Amém. Em nossas vidas te agradecemos, Senhor, obrigado. E chegamos até chegamos até aqui, só por ti, em meio às trevas, quando o fardo está tão pesado, olhamos pra ti, aleluia, e te agradecemos, Senhor, forças pra seguir. Sim, só por ti. Sim, só por ti. Aleluia. Estamos crendo. Nós nos amamos. O restaurador da vida és tu. E te agradecemos, Senhor, obrigado. Então canta, tu és o milagre, tu és o milagre, és o milagre, aleluia, em nossas vidas, te agradecemos, Senhor, obrigado, se chegamos até aqui. Foi só por ti. Mais uma vez. Tu és um milagre. Eu sou, você é, nós somos um milagre. Em nossas vidas, te agradecemos, Senhor, obrigado. Chegamos até foi só por ti. Aleluia, glória a Deus. Cada minuto que estamos aqui nesta terra é um milagre de Deus. É o milagre de Deus operando em nossas vidas. Vamos nos colocar de pé. Apocalipse capítulo 5. Versículo 1 diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto,
e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Podeis nos assentar. Nós sabemos que a primeira vinda de Cristo para nos redimir, nos purificar, fazer um caminho de volta, a restauração de todas as coisas, só pode ser aperfeiçoada com a sua segunda vinda. A primeira vinda ele veio redimir, a segunda ele veio reclamar a quem ele redimiu. Tomar posse. Então, com a sua segunda vinda, você vai ver quem realmente foi redimido. Embora São João disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, há algo aí que você tem que fazer, você tem que crer. Ele deu, mas nem todo mundo pôde crer. Então, quem pôde crer? Aqueles cujos seus nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. E aquele estava escrito no livro da vida também. Mas aqueles que estavam escritos no livro da vida, há algo ali que eles correm um risco muito grande. Porque aqueles na seção do livro da vida, que estão escritos na seção do livro da vida e a seção do livro da vida do Cordeiro, esses do livro da vida poderão ser apagados, mas esses tão poucos serão reis e sacerdotes lá. Esses da primeira sessão não poderão ser reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes é apenas a sua esposa eleita, aqueles que estão lá escritos no livro da vida do Cordeiro. Precisamos ter isso bem claro para nós. Precisamos ter isso bem definido, para que possamos entender o programa de Deus. Então, com a sua segunda vinda, a reclamação, que você verá realmente por quem que Cristo morreu. Por isso que o profeta diz: pregue que a salvação é para todos, mesmo sabendo que nem todos vão receber. Pregue que a cura é para todos, mesmo sabendo que nem todos vão obter isto. Porque para obter isso, precisa de ter uma conexão lá, e essa conexão que faz é a fé. Por isso Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é revelação. Qual a revelação a denominação vai ter hoje? Só que Jesus veio e morreu na cruz, mas ele não entende o programa, o processo, nada sabe da segunda vinda de Cristo. Eu já estava pregando hoje pela manhã para um irmão, e eu havia pregado para ele há uns dias atrás, de uma determinada igreja. E quando foi hoje, eu cheguei no lugar, ele estava me esperando, ele disse: ei, mas como é que é mesmo? É no nome do Senhor Jesus Cristo o batismo? E eu sentei com ele de novo, começamos a conversar, e aí eu entrei um pouco mais fundo hoje, entrei sobre a segunda vinda de Cristo. Eu não tinha como entrar na segunda vinda de Cristo sem mostrar a primeira primeiro para ele. Para se entender como que Deus está trabalhando, você tem que entender a primeira. Então, pela pergunta dele, eu vi que há um interesse. Diz: não, porque eu não quero estar enganado. Eu disse: tem muitas outras coisas além. Eu lhe disse apenas o início da coisa. Nada sabem. Esperam Jesus de uma forma, quando realmente ele vem de outra. Mas ele vem de qualquer forma? Não, ele deu sinais de como ele viria. Ele mostrou através das Escrituras como que ele viria. Manifestação do Filho do Homem, Lucas 17:30, São Lucas 21, envolto numa nuvem. Ele mostrou como que ele viria, como que o mundo estaria. Sodoma e Gomorra, teria o incrédulo, o crente fronteiriço, o crente morno e o verdadeiro crente.
Essas três classes de pessoas têm que estar hoje. O incrédulo que não quer saber de nada com a palavra. Depois vem o crente manufaturado. Quem é um crente manufaturado lá do tempo de Sodoma? Ló. Mesmo a Bíblia dizendo que ele era o coração justo de Ló. Gemia. A alma dele gemia pelas abominações de Sodoma, mas ele estava lá dentro. Por um benefício. Ei, irmãos. Quantos crentes Ló não estão aí dentro da própria mensagem? Conseguiram, olharam para a palavra, mas estão aí, ainda com o pé meio no mundo, dentro das coisas, não querem se corrigir, não querem colocar a sua vida correta na presença de Deus, não querem se preparar para realmente receber o Espírito Santo, querem continuar no pecado. Tá bom, eu já conheci, já vi o profeta, já vi que Deus enviou um profeta, é só isso? Será que é só isso? Reconhecer que Deus enviou um profeta? Quantos que reconhecem que Deus enviou um profeta e nada sabe da mensagem desse profeta? Nada sabem. Precisamos então meditar no que esse profeta falou. Qual foi o propósito de Deus enviar um profeta? Quais seriam os segredos que seriam revelados? Para que você possa entender o processo desta redenção, o mistério envolto aí. Quando você entender isso, irmão, você não vai estar ali, ai meu Deus do céu, acho que eu não sou. Será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu sou um desses? Será que eu não sou? Não, você vai entender. Quando você entender, vai acabar isso. Sabe por quê? Tudo que acontece na sua vida, todos os cair e os levantar, Deus de antemão sabia. E por isso que Ele derramou o seu próprio sangue lá, para que você pudesse estar digno naquele dia. Esse é o mistério da redenção. Vou dar um outro exemplo aqui. Quando Apocalipse 10 diz que o anjo desceu e diz: o tempo não é mais. Ele saiu do trono de intercessão. Nós lemos isso quarta passada. E eu quero voltar a isso aqui. Se ele saiu do trono de intercessão, e aí? Não está perdido? Seus erros que você tem cometido? Vai lhe acompanhar? Vai lhe impedir de estar lá? Você nunca entendeu o plano de redenção. Se o primeiro grão foi amadurecido na presença dele, e nós estávamos representados neste primeiro grão. Quem foi o primeiro grão? O profeta de Deus. Senhor, é este o tempo do fim? Senhor, é este o sinal do tempo do fim? O profeta diz: os 5 sonhos com as visões, e tudo, vocês lembram que nós lemos aqui? Tudo estava mostrando, apontando, ele estava lá no topo da montanha. Estávamos ali, gerados, representados. O mistério da redenção. Porque o tempo não é mais. Se ele saiu do trono de intercessão, ele veio aqui, desceu, depois voltou, se assentou lá de novo. Ele vai continuar fazendo intercessão até quando? Se ele levantou do trono de intercessão, tomou posse da sua possessão, não tem mais por quem ele redimir, não precisa mais. Tem coisas ainda muito além do que vocês podem imaginar. Eu li isso aqui quarta-feira, vocês tomam lá o culto de quarta-feira, vocês vão ver. Eu li, não é eu que estou falando, não é eu que estou saindo da minha cabeça. Eu quero ler aqui na mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Nós lemos, faz um ano que nós lemos essa mensagem aqui. Lemos do mês 9, mês de setembro de 2022. Setembro de 2022, um ano. E 2 meses aí. E isso foi, essa aqui foi anterior ao livro dos selos, 7 selos.
Há um ano, está aqui marcado, dia 20 do 9, 20 do 7, perdão. 20 do 7 de 2022. Pensei que era um 9 aqui, mas é um 7. Nem eu estou entendendo meus números. Vejam aqui, ó. Parágrafo 223. Só retornando um pouquinho aqui. Eu quero avançar um pouquinho mais além. Vejam só. Ele diz assim: veja, o tempo acabou. Apocalipse 10, 6. Não há mais demora. Em 64, quando o anjo disse para o profeta jogar a pedra para o ar, disse: o tempo acabou. Quando ele fez aquilo, o terremoto pegou. Pegou na costa de São Francisco, saiu lá no Canadá. Em 64 ele fala sobre isso, o terremoto de 64. O tempo não é mais. Note, há 7 chifres neste cordeiro. Você notou? Tendo 7 chifres. Acabamos de estudar isto. Chifre significa poder para o animal. E note, ele não era um animal, porque ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Está vendo? Note, ó que coisa. Creio que tinha isso anotado em algum lugar, para abrir os selos, desatar o título de propriedade e a mensagem. Desatar o título de propriedade e a mensagem ao último anjo. E ele assume sua posição de rei. É para fazer isso que ele aparece agora. Não é agora 2023. É agora 63. Temos que entender isso. É para isso. Ele assume sua posição de rei. Agora observe. É para fazer isso que ele aparece agora. Agora observe. Quando ele sai, os 7 chifres. Agora, quando ele viu este cordeiro, João olhando para ele parecia que tinha sido morto, ensanguentado. E ele veio da eternidade, deixou de ser mediador. Então, reze a Maria quando você quiser. Não havia ninguém no céu, na terra, nenhuma pessoa, nenhum ser, em nenhum outro lugar que pudesse tomá-lo. João até chorou por causa disso. Oh, amigo católico, não consegue ver isso? Não reze a alguma pessoa morta. O cordeiro é o único mediador, está vendo? Ele foi aquele que apareceu. E o que ele fez agora? Ele esteve aqui atrás, intercedendo, até seu sangue fazer expiação por toda a pessoa. E o cordeiro agora, sabe o que está escrito no livro? E o cordeiro agora sabe o que está escrito no livro. Assim, ele sabia desde a fundação do mundo que seus nomes estavam lá. Seu nome está agora. Que seus nomes estavam lá, de modo que ficou aqui atrás. E a obra de mediadora, assim obra mediadora, até que cada um que foi posto no livro tenha sido redimido e está terminado. E agora ele aparece, está vendo? Ele fez a sua obra de parente. Ele é todo. Sabe qual era a obra de parente? Testificar diante dos anciãos. Por isso que ele teve que vir. Para redimir, ele teve que testificar diante dos anciãos. Lembra-se de Boaz tirando seu sapato e assim por diante? Ele fez tudo isso agora. Agora, ele vem receber sua noiva. Amém. Ele vem agora como rei. E ele está em busca de sua rainha. O início do processo do casamento. Amém. Amém. Neste livro está todo o segredo disto, enrolado. 7 selos. Irmão, 7 selos esperando que ele venha. Note.
tomemos esses símbolos. Bem, são as 9 horas, 3 horas ou mais, para prosseguir, Satanás fica me dizendo que a pessoa está ficando cansada. Portanto, suponho que esteja, mas vamos tomar isto, mesmo assim. 7 chifres, eram as 7 igrejas. Veja, as 7 eras da igreja, porque esta era a proteção do Cordeiro, aquilo com que ele protegeu os seus direitos na terra. Foi um grupo de pessoas enviadas por Deus que protegeu. Veja, o chifre no Cordeiro, 7 olhos, são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. 7 olhos, 7 videntes. Gostaria de anotar algumas escrituras? Vamos só abrir nisso. O que vocês me dizem? Vocês têm esse tanto de tempo? Congregação, amém? Muito bem, vamos Zacarias, ao livro de Zacarias, só um pouquinho. Leremos um pouco disso. Eu não quero assegurá-los demais nessas coisas, mas ainda assim não quero que percam isso. O que é mais importante do que isso? A congregação diz amém, sim. O que é mais? Alguém na congregação diz, irmão Branca, o quê? Não se mede isso. Nada mais importante do que a vida eterna para uma pessoa. E precisamos entender isto agora. E ter certeza que entendemos. Não é só entender, você tem que ter certeza que você entendeu. Por isso, qual vai ser a sua desculpa? Qual vai ser a sua desculpa? Você não cavou, você não se esforçou, e você vai culpar quem? Deus deixou um pouquinho para a gente, para nós buscar, sacrificar esse corpo, lutar para obter as coisas de Deus, a revelação. Precisamos entender isto agora e ter certeza que entendemos. Muito bem, Senhor. E agora queremos ler Zacarias capítulo 3, acho que é isso mesmo. Agora, Zacarias 3. Vamos só tomar esses símbolos aqui. Se tenho minhas escrituras anotadas, eu estava simplesmente gritando por todo lugar esta tarde, quando cheguei a isto. Assim eu simplesmente não sei se o tenho correto ou não. Espero que tenha. Zacarias 3, vejamos se é. Tem 8, 9 aqui, mas tem de ser 8 a 9. Muito bem. Sei que não pode ser 8, 9. Zacarias 3, 8 e 9. Quando ele viu isso, ele se alegrou de tal forma que ele gritou. Ele disse, mas eu anotei alguma coisa aqui, mas espera aí. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. É portentosos, né? Portentosos. Ali na tradução está assim. Homens simbólicos. Tradução ali, simbólicos e portentosos. Portentosos e simbólicos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aí o profeta coloca aqui entre parênteses, Cristo. O renovo, Cristo. Pois eis que a pedra que ponho diante de Josué, sobre pedra, esta pedra única, estão 7 olhos. 7 olhos. Eis que eu esculpirei a escultura ali, diz o Senhor dos Exércitos. Tirarei a iniquidade da terra em um dia. Agora vamos abrir Zacarias 4:10. Zacarias 4:10. Escute. Quem despreza o dia das coisas pequenas, Deus em simplicidade, veja. Porque este se alegrará ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Os 7 olhos. Olhos significam ver. Ver significa profetas, videntes. Este cordeiro tinha 7 chifres. E em cada chifre tinha um olho. 7 olhos. Que é isso? Cristo e sua noiva.
7 eras da igreja. Dali houve 7 profetas que saíram, 7 videntes, olhos. Assim, o último tem de ser um vidente. Aleluia. O irmão Branca bateu no púlpito 2 vezes, enquanto dizia um vidente. Muito bem. Note, ele não é um animal. Ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem era ele? O dono original, que tinha o livro da redenção em sua destra. Nenhum anjo, nenhum ser angelical, nada mais, podia tomar o lugar. E este cordeiro ensanguentado saiu e tomou o livro de sua mão. Ufa! Que foi isso? Irmão, esta é a coisa mais sublime na Escritura. Amém. Um ato que nem um anjo, nem nada podia fazê-lo. E o cordeiro veio e tomou da destra do que estava sentado no trono. Que é isso? Agora ele pertence ao cordeiro. Amém. As leis de Deus exigiam, e ele é aquele que o detém. A lei de Deus exigia um parente redentor, e o cordeiro saiu segurando-o. Eu sou o parente deles, eu sou o redentor deles, eu fiz intercessão por eles, e agora vim requerer seus direitos por eles. Amém. Lá está o único. Vim requerer seus direitos. Isso. Eles têm direito a tudo que perderam na queda. Eita glória. Eles têm direito a tudo que perderam na queda. Você está entendendo o mistério da redenção? Então não importa quanto Satanás tem que trabalhar na tua mente, você não vale nada, você não é isso, você não é aquilo. Você tem direito, porque ele pagou o preço, ele resgatou. Ele foi diretamente até a destra de Deus e tomou o livro de sua mão e requereu seus direitos. Eu morri por eles. Eu pulei aqui, né? Pulei. Ó irmão, ufa! Não o faz sentir-se religioso por dentro? Não por obras que tenhamos feito, mas por sua misericórdia. Espere um minuto. E aqueles anciãos e tudo mais começaram a lançar fora as coroas, dignatários, começaram a se prostrar. Veja, ninguém podia fazê-lo. E ele foi diretamente até a destra de Deus e tomou o livro de sua mão, requereu seus direitos. Eu morri por eles. Eu sou o parente redentor deles. Eu sou o mediador. Meu sangue foi derramado. Eu me tornei homem e fiz isto para trazer aquela igreja de volta. Aquela que vi antes da fundação do mundo, ela era o meu propósito. Eu falei que ela estaria lá, e não havia ninguém apto para tomar isso, mas eu mesmo desci e o fiz. Eu sou o parente deles, eu me tornei parente, e ele toma o livro. Amém. Quem está esperando lá por mim esta noite? Quem é? Igreja, aquele que está esperando lá. Quem mais poderia esperar lá por você? Aquele parente redentor. Que coisa, que sublime declaração ao ato. Agora, ele tem o título de propriedade da redenção, ele o tem em sua mão. A mediação terminou agora, ele o tem em sua mão. Lembre-se, esteve na mão de Deus o tempo todo, mas agora está na mão do Cordeiro. Agora observe, o título de propriedade da redenção de toda a criação está em sua mão, e ele veio para requerê-lo também para a raça humana, não requerê-lo para anjos, requerê-lo para os humanos, aos quais foi dado para fazer filhos e filhas de Deus novamente, trazê-los de volta ao jardim do Éden. Tudo que eles perderam, a criação inteira, as árvores, a vida animal, tudo mais. Que coisa! Isso não os faz sentirem bem? Ufa!
Eu achava que estava cansado, mas não estou agora, estão vendo? Às vezes acho que estou ficando muito velho para pregar, e então começo a ver algo assim, e acho que sou jovem novamente. Sim, isso mexe com você, está vendo? Porque eu sei disso, que há alguém lá esperando por mim, há alguém que pagou o preço que eu não podia pagar, isso mesmo. Ele fez isto por mim. Charlie fez isso por você, fez isso pela raça humana inteira, e agora ele aparece para requerer seus direitos de redenção. Requerê-los para quem? Não para si mesmo, para nós. Ele é um de nós, ele é o nosso parente. Ó, que coisa, ele é meu irmão, ele é meu salvador, ele é meu Deus, ele é o meu parente redentor, ele é tudo. Porque o que era eu sem ele, ou o que poderia ser sem ele, assim veja, ele é meu tudo, e ele está lá como nosso parente, e agora ele esteve intercedendo por nós até este tempo. Até este tempo. E agora ele sai e toma o livro da redenção para requerer seus direitos do que ele fez por nós. Até que tempo ele esteve ali no trono de intercessão? Precisamos entender isso, irmãos, porque senão nós pensamos que ele está lá ainda até hoje, esperando, guardando. Não entendeu? Clame a Deus. Cave mais um pouquinho. Porra, você achava que ia só cavar uma coisa? Tem que cavar várias coisas. Volte a fita. Eles morrem, Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Viverá. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não importa se ele adormece na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima. Onde quer que ele adormeça, que acontecerá? A trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta soará ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando a sua mensagem. O último hoje entregou a sua mensagem? Não entregou? O que nós estamos lendo aqui? O último anjo está entregando? O último anjo entregou, trouxe a mensagem. Nós estamos recebendo agora, mas a mensagem já foi entregue. Amém? Entenda isso. A mensagem já foi entregue. A trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta soará ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando sua mensagem, e o último selo é aberto. Ah, mas o último anjo está entregando a mensagem, mas a mensagem não está alcançando aqui hoje. Mas o último selo foi aberto ou não foi? Quando foi o último selo aberto? Vai precisar de um mensageiro voltar, o anjo vir voltar para abrir os selos? Quantas mensagens nós lemos aqui que os selos foram abertos? Amém? Se o último selo foi aberto, a última trombeta já soou. E o que está condicionado à última trombeta? Vou ler novamente, 246. Não importa se ele adormece na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima. O que é essas vigílias? As eras. Não importa se eles adormeceram, porque o crente em Cristo não morre. Ele adormece. Lázaro não está morto. Lázaro está dormindo. Lázaro, sai para fora. Então, não importa se ele adormece, porque nós colocamos nossa mente finita, nossa mente só vai até onde esses olhos carnais podem chegar. Mas os nossos irmãos não morreram. Eles apenas passaram de um corpo para o outro. Passaram de uma dimensão para outra. Nós falamos aqui domingo retrasado, sobre as dimensões.
na escola dominical, apenas passaram de uma dimensão para outra, mas estão aqui, em uma dimensão em que nós não podemos ver. Mas o profeta pôde ir a essa dimensão, entrou nessa dimensão, e ele não queria mais voltar. É tão perto que ele podia ver o corpo dele aqui na cama. Mas a gente pensa que vai para o outro mundo, lá, atravessar as galáxias. Algo que está ali, nós só não conseguimos ver. Por que a transformação será num abrir e piscar de olhos? Já foi. Você viu nossos irmãos tudo aqui? E quando nós vermos, nós vamos ser transformados. Há algo aí que você pode entender. A mudança do corpo só vai se dar depois que você vê eles. Nós vamos ver eles e aí os nossos corpos vão ser transformados. No momento, uma luzão. Samuel! Esse cabelo aqui vai ficar tudo pretinho de novo. Vocês estão me entendendo? Então veja só. Não importa se ele adormece na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima. Onde quer que ele adormeça, o que acontecerá? A trombeta de Deus soará. Amém? Opa, tem uma trombeta de Deus. Agora ele fala mais um pouquinho mais específico. Aquela última trombeta soará. Opa, temos uma última trombeta. Agora ele vai mais fundo ainda. Ele diz: a última trombeta soará ao mesmo tempo que o último anjo está entregando a sua mensagem. O último anjo já entregou a sua mensagem. Entregou ou não entregou? Temos que começar a clamar, irmãos, porque o tempo está mais do que você pode pensar. E nós, com os nossos olhos vedados, tampados, não vamos conseguir enxergar nada, se não começar a haver um clamor. Você já viu o mal do ser humano? Ele tem um horário marcado, mas qual é o momento que ele se apressa para todo mundo? É os últimos 5, 6 minutos, meia hora antes, no máximo. Ele podendo se preparar bem anteriormente, não, ele só vai deixar para preparar quando está em cima do horário. Aí começa aquele desespero. Foi nesse desespero que quem? As virgens dormentes ficaram. Que não vigiaram, não tinham azeite suficiente nas suas lamparinas. Estavam ali esperando a vinda do esposo. Eis que veio o esposo, estava ali aguardando. Virgens, não foi contaminado com nada. Estava ali. Mas não tinha o Espírito Santo. Por um descuido, por não vigiar, por não buscar. O que acontecerá? A trombeta de Deus soará, aquela última trombeta soará, ao mesmo tempo que o último anjo está entregando a sua mensagem, e o último selo é aberto. Aquela última trombeta soará, e o Redentor sai para tomar suas possessões redimidas, sua igreja, lavada pelo sangue. O livro das 7 eras, uma exposição das 7 eras, o profeta diz que a vinda do Senhor, o sétimo anjo estaria aqui quando ele visse. E o sétimo anjo estava na terra quando o anjo forte desceu. Estava ou não estava na terra? Estava na terra. Então não pode haver dúvidas quanto a isso. Nós precisamos ter isso bem fixo. Agora, a criação inteira está em sua mão agora. Baseado nisto, o plano inteiro de redenção está selado por 7 selos. Por isso que eu disse, o mistério da redenção está selado com os 7 selos. Você nunca vai entender todo o mistério, o derramamento do próprio sangue de Cristo lá na cruz do Calvário, se você não obter a revelação de 7 selos. Deus está requerendo isso de você hoje,
não dos crentes das eras. Das eras eles partiram com aquilo que Deus deu para eles no momento que eles estavam vivendo. Mas eles nada conheciam sobre os 7 selos. Mas a própria Bíblia diz que eles, sem nós, não poderão ser aperfeiçoados. Eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. Então o ápice de toda coisa está na redenção. E o plano total de redenção estava junto, estava selado com os 7 selos. Então o processo da redenção está aberto totalmente para nós hoje. Os últimos seriam os primeiros, não está aí. Porque o coroamento da coisa está agora. Agora, a criação inteira está em sua mão agora. Baseado nisso, o plano inteiro de redenção está selado por 7 selos misteriosos. Neste livro que ele tomou. Agora, observe, é só ele, e só ele pode revelá-lo a quem quer que ele queira. Ele o tem em sua mão. Veja, agora ele prometeu que isso aconteceria nesse tempo. Então, por que está selado por 7 selos de mistério o livro da redenção? Agora observe. Agora, ele prometeu que isso aconteceria neste tempo. Então, porque está selado por 7 selos de mistério o livro da redenção? Agora, observe como agora, amigos, eu lhes disse que deixaria sair às 8h30, mas deixei de lado 3 ou 4 páginas aqui, para chegar a isso. Assim quero, já passei das 9, de modo que vocês possam retornar amanhã. Mas agora, neste livro, sétuplo de selos, de redenção, que o Cordeiro tomou consigo, era o único que poderia fazê-lo. E ele o tomou da destra do que estava sentado no trono. Agora, para requerer os seus redentivos, para requerer os seus direitos, para requerer para mim e para vocês aquilo de que ele nos redimiu. Veja, para voltarmos a tudo que Adão perdeu no jardim do Éden, ele nos redimiu de volta àquilo. Agora, com o Cordeiro, com o livro em suas mãos, estamos prontos para pedir sua graça e misericórdia sobre nós. Aleluia. Para abrir o livro dos 7 selos para nós e nos deixar olhar além da cortina do templo. Só um pouquinho. Que coisa. Note que quando ele tomou o livro, o título de propriedade selado, tenha isso em mente agora, e abriu os selos do mistério para revelá-los, para trazê-los aos seus, veja, todos os seus súditos redimidos. Agora, quando chegarmos a isso nos selos, iremos voltar até lá e ver aquelas almas debaixo do altar clamando: Senhor, até quando? Até quando? E aqui está ele como mediador no altar, só mais um pouco, até haver outros mais que têm de sofrer como vocês. Mas agora, ele vem daqui, nesse último selo, e ele não é mais mediador, ele é rei agora. Ele é rei agora. E o que ele faz? Se ele é rei, ele tem de ter súditos. Seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir diante dele até que ele tome os direitos da redenção. E agora ele se apresenta de mediador, onde a morte nos colocou no sepulcro, ele se apresenta com os direitos. Amém. E mesmo os que ficarem vivos para a sua vinda, não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta, quando o último selo for aberto, e quando o 7º anjo estiver entregando a sua mensagem, a última trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrá-lo nos ares. Ele requer. Ele se apresenta agora para requerer sua possessão.
Observe, veja isso. Que coisa. Abriu os selos, revelou os mistérios, revelou-os onde? A última era da igreja. A única que está vivendo. As demais estão dormindo. Quando ele pregou isso aqui, 63. Antes de abrir os selos. Grave isto. Antes de abrir os selos. Ele disse: se ele vem na primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, até a sétima vigília, na sétima vigília saiu uma ordem, ou um clamor, aí vem o esposo. Sétima vigília é a sétima? Era. Quando que o esposo veio? Na sétima era. Tinha que vir. Aí vem o esposo. E quando fizeram, a virgem adormecida, as igrejas nominais disseram: vocês sabem, eu creio que gostaria de ter esse Espírito Santo. Notaram vocês, os presbiterianos e episcopais? Vocês ouviram minha mensagem em Fênix? Para aqueles homens que se encontraram lá na voz, e lá dizendo: bem, o que há com este autor dizendo santo, padre, fulano de tal, quando a Bíblia diz: a ninguém chameis pai? Assim, vejam, eles estão dormindo com eles. Esta é a razão. Mas quando eles se apresentaram e disseram: sim, nós cremos. Uma mulher recentemente ligou para outra mulher, disse: você sabe, eu sou episcopal. Disse: eu falei em línguas o outro dia, eu creio que recebi o Espírito Santo, mas, psiu, não conte a ninguém, duvido muito disso. Pode ser que você tenha falado em línguas, mas se você põe fogo em um homem, como ele vai ficar quieto? Isso mesmo. Está vendo? Está vendo? Não pode ficar. Como que você vai ficar quieto com uma revelação dessa? Poderia você imaginar Pedro, Tiago e João e aqueles lá no cenáculo dizendo: nós temos o Espírito Santo. Agora, mas talvez fosse melhor ficarmos quietos. Irmão, pelas janelas, portas e tudo mais, saíram rua fora, agindo como um bando de bêbados. Esse é o verdadeiro Espírito Santo. Eles vão olhar para você e vão dizer que você é doido. Eles já falam, porque nós estamos falando da vida do Senhor, que Ele já veio. O mundo religioso, se falar isso para eles, vocês são doidos, vocês estão variando. Eu tenho culpa se ele não viu? Mas veja, aquela virgem adormecida não está recebendo nada, de qualquer maneira. Isto mesmo. Lembre-se, enquanto elas foram tentar comprar azeite, lembre-se, as escrituras não dizem que elas o conseguiram. Mas quando elas estavam fora tentando comprá-lo, veio um som. O que aconteceu? Todas aquelas virgens que dormiam, se levantaram e prepararam suas lâmpadas e entraram para a ceia. Está certo? A congregação diz amém. E as demais foram deixadas para o período da tribulação. Certo? Pranto, choro e ranger de dentes. Essa é a igreja, não a noiva. A igreja. A noiva entrou. Há uma completa diferença entre a igreja e a noiva? Sim, Senhor. Entraram para a ceia das bodas. Note que coisa. O irmão Branco bate palmas uma vez. O maior mistério de todos. A vinda do Senhor não é a ida à ceia. A vinda do Senhor já se deu. Próximo passo nosso é ir para a ceia. A vinda não é a ida. Entendamos isso. Por isso o profeta diz que ele veio, o casamento, a revelação da manifestação do Filho do Homem te traz isto, o casamento, a união invisível com ele, a palavra, o corpo, a palavra, se unindo com você. E aí, então, estaremos prontos para subirmos a ida. Ceia das bodas.
encontro, irmãos, precisamos ter isso bem definido na nossa mente. Eu não consigo crer numa vinda agora, 63, e uma vinda para o arrebatamento, e uma vinda para estabelecer. Não tem como, não se encaixa biblicamente falando. O profeta diz que ele vem 3 vezes: uma sangrar, concluída; segunda, reclamar, reclamar, requerer a sua possessão daquilo que ele redimiu. Nós estamos lendo aqui, o profeta está falando isso, é o que estava acontecendo ali. E a terceira vinda dele é estabelecer rei e rainha. Não tem uma vinda por rapto. Perguntaram ao profeta: irmão Branco, a noiva vai ter um novo ministério, vai ter um ministério antes da partida? Ele disse: sim, é esse que nós estamos tendo agora mesmo. Não teríamos um outro ministério, ou uma outra coisa além. Não, está tudo condensado. O processo iniciou ali. O que está faltando é nós reconhecermos a posição. É a noiva reconhecer a sua posição. Para que nós subamos. Fisicamente, porque espiritualmente já estamos lá. A noiva entrou. Há uma completa diferença entre a igreja e a noiva. Sim, senhor. Entraram para a ceia das bodas. E note, que coisa. O Branco bate palmas. Os selos foram abertos, por quê? Na última era da igreja, para revelar estas verdades. Porque o Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja, para juntar os seus súditos para o seu reino, sua noiva. Veja, que coisa, ele quer trazer seus súditos para si agora. Que é isto? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar, de toda parte, das regiões de escuridão, do paraíso, onde quer que eles estejam, ele chamará, e eles responderão: amém, amém. Ele chamará, e eles responderão. Ele vem para recolher os seus súditos. Ele revelou os seus segredos, e eles viram isto. E já não há mais tempo. Naquele tempo, o tempo acabou, está concluído. Muito bem. Ele deixa o trono, deixando de ser intercessor, como um cordeiro morto, para ser um leão rei, para trazer ao mundo o juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Para trazer ao mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele não é um mediador. Lembre-se do ensino do Antigo Testamento agora, enquanto nos apressamos. Quando o sangue deixava o propiciatório, em que se tornava? Tribunal. E quando o Cordeiro morto se apresentou desde a eternidade do trono do Pai, tomou seus direitos, tornou-se um tribunal. Então ele se tornou, não um cordeiro, mas um leão, rei. E ele chama a sua rainha para vir se pôr ao seu lado. Quando ele deixa o trono de intercessão, o que acontece? Quando ele deixa o trono de intercessão, o que acontece? Se torna um trono de juízo. Amém? Agora eu te pergunto, a acusação. Os irmãos de Jandira estão escutando. Não sei se já concluíram o áudio. Acho que não concluíram, não. A mensagem, a acusação. Eu acuso essa geração por rejeitar, por crucificar a Cristo por segunda vez. Está tão nítido, irmãos. Olha o que os Estados Unidos tem se transformado. Olha os juízos caindo. Vamos dizer que eles não estão numa tribulação? Agora, haverá uma grande tribulação. Nosso país tem passado pelas coisas. Você nunca viu aqui, nós viemos vendaval de ventos aí, que nunca havíamos presenciado. O de Rondônia tem mais de 35 anos de Rondônia. Mais ou menos, são uns 30 anos eu tenho de Rondônia. 32. Nunca vi ventos como estamos tendo.
Rio Grande do Sul lá, teve uma enchente esses dias, agora está lá de gente. Igrejas da Mensagem com água de 1,5 metro dentro das igrejas. No Sul. Você vai dizer que isso está normal? Não está normal. Agora haverá um ápice. Sabe quando vai haver esse ápice? Quando nós sairmos daqui. Então haverá um ápice. Então a grande tribulação virá com toda a força. Eu disse acho que quarta-feira, eu vi as ondas no Rio de Janeiro batendo, entrando dentro da cidade. Já que não era nem maremoto nem nada, não. Não imagina quando o negócio arrochar mesmo. Temos que começar a clamar, irmãos. Clamar, cavar e se preparar. Amém? Feche teus olhos neste momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelos ensinamentos dados-nos nesta pequena parte, nesta noite que tivemos aqui. Este pequeno tempo de ensino da tua palavra. Muito obrigado, Deus bendito, por confirmar a palavra aos nossos corações, abrir cada vez mais e mais os nossos olhos espirituais, para ver o que realmente está acontecendo neste mundo, Pai. Nós te damos graças por tudo. Pedimos, ajude a cada um dos teus filhos, que teu Espírito Santo possa vir concluir a obra nos corações daqueles que ainda necessitam de ouvir a verdade, entender e subir a era da pedra da coroa. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, e os nossos irmãos que estiveram aqui presentes também. Tu possas guardá-los e livrá-los de todo mal e de todo perigo. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós viemos até 269. 270, melhor. 270, né? Isso. A brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Foi pregada antes dos 7 selos. Isso aqui eu estou lendo só uma pequena parte dela. Quem abriu os selos? O mistério da redenção. Nós vamos agradecer os nossos irmãos, fazer o comunicado aqui, os nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Para nós sempre é uma honra ter vocês aí do outro lado conosco, assistindo, compartilhando conosco desse momento sublime, que é quando o Senhor fala com as nossas almas, os nossos corações, a sua palavra. Estiveram conectados conosco nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão Carmelita, irmão José dos Santos de Jandira, São Paulo, irmão Jailson Souza, Paraíba, irmã Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo, irmã Keren Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão Marlúcio dos Santos e Eloá Kenara, Alto Paraíso, irmão Letácio Júnior, Alagoas, Maceió, irmã Beatriz Ribeiro aqui de Ariquemes, irmã Edilene Santos e Poliana Esther de Alto Paraíso, irmã Geni Silva, irmã Luziane Nunes, irmã Geni Silva de Alto Paraíso, irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí, irmão André Oliveira, que é São Paulo, né? O irmão Renato e família daqui de Ariquemes, irmã Maria José de Alto Paraíso. Nós temos aqui um comunicado da irmã Edilene. Deus abençoe todos os irmãos que estavam ouvindo. Eu estava ouvindo os cultos do dia 19, estava uma bênção, glórias. Aqui deu tempo para ouvindo tudo antes do culto de agora à noite. E eu, minhas filhas Poliana e Esther. Amém. Deus abençoe, irmã Edilene. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso, irmãos. Não entendeu alguma coisa? Volte a fita. Volte a transmissão. Fica aí gravado no nosso canal, Tabernáculo do Senhor, Ariquemes. Está gravado todos os nossos cultos. Né?
Que o Senhor possa abençoar a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com um cântico e após esse louvor estaremos despedidos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se vem doce carruagem, vem levar ao lar. Oh, vem, se vem doce carruagem, levar ao lar. Oh, vem, sim, vem, vem me levar ao lar. Vem me levar ao lar. Oh, vem, sim, vem doce, vem me levar ao lar. Vem me levar. As irmãs, ó, vem. Ó, doce carruagem. Oh, vem, sim, vem doce, vem me levar ao lar. Cadê os irmãos? Ó, vem, sim, vem doce, vem me levar ao lar. Oh, vem, sim, vem doce, vem me levar ao lar. Vem me levar ao lar. Oh, vem me levar ao lar. Oh, vem, sim, vem me levar ao lar. Vem me levar ao lar. Oh, vem, sim, vem doce, vem me levar ao lar. Vem me levar ao. Oh, mais uma vez, só vem. Oh, vem, sim, vem doce carruagem, vem me levar ao lar. Vem me levar. Oh, vem, sim, vem doce carruagem, vem nos levar ao lar. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.